E hoje eu quero falar de um dos dons, de umas lições que eu apresentei lá no nosso grupo. Eu vou falar sobre o dom espiritual da hospitalidade e dar uma entradinha na misericórdia, que são dons importantes, né? Então, meus irmãos, hoje eu quero dedicar, né, uma atenção especial a dois dons que não são citados como dons em Romanos 12, em 1 Coríntios 12 ou em Efésios 4. Entretanto, se meditarmos atentamente sobre as ações praticadas pelas pessoas que se dedicam a hospedar, interceder e ajudar, pode-se concluir que, com muita percepção que se trata de dons, né? Que são habilidades que essas pessoas possuem, né? Isso porque são ministérios praticados por pessoas que trazem suas estruturas psicológicas e humanas, habilidades e desejo de doar seu tempo e seu espaço físico pessoal a outrem. Essas habilidades não são impostas a essas pessoas. Elas recebem do Senhor tal capacitação de uma forma especial e se colocam no seu desempenho com muito amor. E isso, irmãos, agrada a Deus. Então, nós podemos dizer, em definição, que esses dons espirituais são muito importantes. E cada um de nós precisa estar atento para verificar aquele que cada um tem, para crescer espiritualmente e levar adiante aquilo que Deus nos dá, né? Porque um dia nós seremos cobrados como pessoas que contribuíram ou não com aquilo que o Senhor nos concedeu. Então, como todos os dons procedem de Deus, esse não é diferente. O dom da misericórdia, o dom da, da, dessa habilidade de receber, não é diferente. Deus capacita o seu servo para sentir o desejo de acolher, né? De ser um instrumento de receber com alegria, com carinho e principalmente de suprir as necessidades de outras pessoas, inclusive estranhos, né? Não é só aqueles que a gente ama, os parentes, nada mais, mas também e principalmente os estranhos. A casa dessas pessoas, né, que possui esse dom, ela está sempre aberta. Essa pessoa ela sente um prazer imensurável em receber e o faz de forma calorosa a todos, principalmente os estrangeiros. Daí a palavra que melhor define esse sentimento é a palavra grega que chama filo, filoxenia, né? Que é o amor para receber a pessoa, né? Filoxenia. Então, etimologicamente falando, filoxenia é uma palavra grega que significa amor aos de fora, pois deriva da união do prefixo philos, que significa amar alguém como um amigo ou a um irmão, acrescida do sufixo fenos, que significa estranho, estrangeiro. E por que o exercício da filoxenia é importante para Deus e para o corpo de Cristo? Por que isso é importante? Em resposta, podemos dizer que é porque ele mandou que amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Logo, é um mandamento que devemos cumprir. Só que nem todas as pessoas possuem essa habilidade, mas aquelas a quem Deus imprimiu tal habilidade se sente fiel e muito feliz na atividade desse dom. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos 12:13, ele recomenda que devemos prosseguir na hospitalidade. Isso significa que a hospitalidade não é uma ação esporádica, e sim uma atitude constante, incessante, né? Então, ele diz assim, comunicar em Romanos 12:13, ele diz o seguinte, comunicar com os santos
nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Então, a gente tem que estar sempre atenta, a pessoa que possui esse dom, ela está sempre atenta a entender as necessidades do outro e tentar suprir aquelas necessidades de todas as formas, né? De todas as formas que ela pode. E, às vezes, quando ela não consegue satisfazer por si mesma aquela necessidade do seu próximo, ela procura, ela tem o desejo de resolver o problema. Então, ela vai e busca, através de outras pessoas, a conseguir aquela ação para a solução do problema. Então, esse dom da hospitalidade e da misericórdia, ela tem essas características, né? Outra característica que a gente deve prestar bastante atenção é a gente também indagar, né? É, como é possível reconhecer a pessoa portadora desse dom? Como é que eu posso ver que realmente, ou eu mesma tenho esse dom, ou eu vejo em outra pessoa essa característica? Ao estudar o assunto sobre esses dons, né, que a gente tem estudado durante o ano todo nesse nosso grupo, e eu, ao estudar esse assunto, foi possível identificar 10 características de pessoas que possuem esse dom. A primeira característica é que a pessoa demonstra amor prático, abrindo o seu lar para os outros, providenciando alimento e compartilhando comunhão, né? Eu até me identifico muito com esses dons da misericórdia e esse dom de acolhimento, né? Porque eu tenho um prazer tão grande em receber as pessoas na minha casa que vocês não avaliam. Quando chega uma visita na minha casa, eu fico tão feliz, eu quero fazer tanta coisa. Pelo meu gosto, a pessoa ficava na minha casa o tempo inteiro, entendeu? Então, os meus filhos até me chamam de Madre Teresa de Calcutá, eu já ganhei esse apelido, e também eu sou chamada aqui a Fundação Luziene Medeiros, entendeu? Eles falam que eu sou a fundação, porque eu não posso ver ninguém sofrendo, eu não posso ver ninguém com uma dificuldade que eu não me esforce o máximo possível e até às vezes incomoda a família toda ou algumas pessoas para tentar resolver aquele problema e trazer uma felicidade para alguém, né? E bem, ontem eu fiz o meu marido, ele estava, você falando do pudim e das flores, ele sempre me manda flores, sabe? Isso é um hábito dele. E eu também gosto muito de fazer coisas gostosas para ele. Eu cozinho razoavelmente bem e ele gosta muito da minha comida. E ele estava esses dias com muita vontade de comer uma feijoada. E ontem eu fiz uma ótima feijoada para ele. Eita, que bênção. Fiz também uma sobremesa muito boa. E também a gente procura fazer essas coisas, porque é uma forma da gente agradar, é uma habilidade também da gente se doar a essas pessoas, né? Então, ao estudar o assunto, foi possível identificar 10 características das pessoas que possuem esse dom. A primeira, a pessoa demonstra amor prático, abrindo o seu lar para os outros, providenciando alimento e compartilhando comunhão. A segunda característica, a pessoa oferece sua casa de bom grado, sentindo-se privilegiada em oferecer uma refeição ou repouso, fazendo com que o hóspede se sinta como um membro da família, ao ponto de que, no caso de não ter seu próprio lar ou não ter liberdade para convidar pessoas, procura meios alternativos para acolhê-las. A terceira característica dessa pessoa que tem essa habilidade da hospedagem, ela proporciona um ambiente acolhedor para a evangelização dessas pessoas, às vezes com a participação de um irmão na fé com o dom de evangelismo, né? Então, às vezes, ela convida aquela pessoa está na sua casa, ela hospeda e ainda chama o irmão que tem o dom de evangelizar para trazer uma mensagem para aquela pessoa. A quarta característica que eu visualizei é que a pessoa fica mais interessada no hóspede do que em si próprio. Por isso, não se preocupa com o luxo ou a arrumação da casa, nem com o cardápio, oferecendo o melhor que tiver sem ficar constrangido, pois sente-se à vontade quando há oportunidade de hospedar alguém.
Eu tenho uma casa bem grande, sabe? A minha casa é grande e foi uma casa que eu sei que eu ganhei de Deus. E desde que eu comprei essa casa, e como eu, na minha vida toda sempre eu gostei de hospedar, e isso vem da minha família, então eu falei, não, eu vou fazer quartos de hóspedes, porque eu vou oferecer na igreja a minha casa para quando vier pastores, que não vai ficar em hotel, vai ficar aqui em casa. Então, o pastor da igreja já sabe. Quando vem fazer um pastor uma série de conferências, algum missionário, qualquer pessoa que precisa de um abrigo por um período, a minha casa está aberta. Eu tenho 2 quartos e hóspedes prontinho para receber o pessoal. E isso me dá um prazer muito grande, principalmente quando a gente recebe os servos do Senhor, né? Porque nós estamos recebendo anjos em nossa casa. E isso, e esses anjos vêm também nos abençoar, a nós e a nossa família, né? A quinta assim, característica é que essa pessoa ela se preocupa com os visitantes na igreja, proporcionando maneira para que eles se sintam bem e queiram voltar. Não é só na sua casa que você pode exercitar esse dom, é também, principalmente, na sua igreja, né? Como corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo. Então, quando chega um visitante, o que é que essas pessoas que geralmente têm esse dom? Ela vai, ela conversa, ela recebe, ela leva para sentar, ela conversa, pergunta de onde a pessoa veio, o que é que ela gostaria de se sentir naquele ambiente, e ela acolhe essa pessoa. Então, esse também é uma característica importante das pessoas que têm esse dom. A sexta característica é que ela incentiva outros irmãos a assumir a responsabilidade de receber bem o visitante, demonstrando interesse pessoal para aquela pessoa, né? A sétima, essa pessoa também demonstra interesse genuíno em atender às necessidades daqueles que visitam seu lar ou sua igreja. A oitava, ela tem facilidade de fazer com que os desconhecidos se sintam em casa e fica feliz em recebê-los, às vezes até mais feliz do que quando está sozinho ou apenas com a família. A nona, ela gosta de hospedar servos do Senhor, que vêm fazer trabalhos na igreja, entendeu? Então, a minha casa, eu todo mundo já sabe que é um hotel extensão da minha igreja. É que essa pessoa que tem essa habilidade, que tem esse dom, ela se preocupa com os crentes que estão longe de seus familiares, procurando fornecer um ponto de apoio por meio de seu lar, família ou igreja. Frequentemente adota um ou mais desses irmãos como membros postiços da família. Acolhe carinhosamente o irmão ou irmã de outro país, de outra região, do mesmo país, isto é, aquele que está longe de seu ambiente habitual. Então, essas foram essas 10 características que eu consegui no estudo visualizar bem sobre o dom da hospitalidade. Tudo isso que aqui foi apresentado é muito lindo. Contudo, a pessoa portadora desse dom também, às vezes, né, corre alguns riscos. Isso porque sua bondade em ser prestativo pode levá-la a ficar vulnerável. Nesse aspecto, importa também, e aí o apóstolo Paulo e o estudo também nos adverte, é que, nesse aspecto, importa também a essa pessoa, coração e alma aberta, ter algumas precauções quanto ao exercício desse dom. Daí, existem algumas advertências que é necessário ser feitas para que a pessoa não fique vulnerável e possa trazer para sua casa pessoas que, às vezes, não deveriam, né? Porque também a gente pode trazer bênçãos, mas também pode abrir as nossas portas para algumas maldições, né? Então, competências, por exemplo, que o estudo nos levou a saber, é, tecer algumas considerações a respeito dos riscos que essa pessoa dotada desse dom possa, sem perceber, correr.
E vivemos em um mundo iníquo e há necessidade de o crente também saber separar o joio do trigo, né? Assim, listamos 8 advertências a serem seguidas para que o portador do dom de hospitalidade não seja lançado pelas artimanhas do inimigo, que nos rodeia para nos destruir, mesmo quando estamos praticando o bem. Aqui passo a citar 8 riscos que o portador da hospitalidade pode correr. A internet caiu, né? A terceira é cuidar para não constranger seus familiares, que não têm o mesmo dom, trazendo pessoas para seu lar e, com isso, criar algum atrito dentro da família, né? Graças a Deus, aqui em casa, o meu marido não se importa, entendeu? Que eu traga as pessoas que me visitem, que eu convide, que eu possa hospedar. Graças a Deus, nós temos uma sintonia muito boa nesse aspecto. Então, eu posso exercer esse dom com muita tranquilidade. A quarta advertência é: caso o possuidor desse dom for o homem da casa, fazer pouco caso dos arranjos e das adaptações de última hora, que todos os demais membros terão que fazer devido à alteração na rotina. Ou seja, eu me lembro que quando eu era criança, mamãe hospedava missionários lá em casa, então a gente ia dormir tudo no quarto dela, nos colchonetes, para poder os quartos da gente serem cedidos para os missionários. Então, tem essas adaptações que às vezes precisa ser feita para poder atender. Então, tem essas situações que, às vezes, um cônjuge não gosta muito disso, então, são pessoa que tem esse dom, ela tem que analisar antes de começar a exercer em toda a plenitude, né? Aqui, o quinto risco também é ter o seu gesto hospitaleiro mal interpretado pelo cônjuge, ao convidar uma pessoa do sexo oposto para a sua casa, resultando em desconfiança por parte dele ou dela, né? Porque às vezes, se tiver um cônjuge muito ciumento, pode ser que ele não goste muito disso, né? Então, tem essas advertências também que a gente tem que ter em mente para poder não correr alguns riscos com relação ao bom ambiente e desenvolvimento do seu lar. A sexta advertência é ser considerado desleixado por não se preocupar com coisas secundárias ao receber alguém em sua casa. Ou seja, não se estresse não, ao abrir as suas portas para alguém sentindo a alegria de receber, e não no que oferecer, fazendo com que o seu convidado se sinta como um membro de sua família. Então, você não precisa ficar muito estressado como você vai receber aquela pessoa. Basta, eu acredito, você ter um carinho especial, você mostrar que está feliz com a chegada daquela pessoa e, assim, integrar aquela pessoa à sua família. Então, isso também é uma advertência que deve ser feita para a pessoa não ficar muito estressada com o receber, né? A oitava é ser taxado de aparecido, né? Ah, fulano é muito aparecido, toda hora se oferece para receber todo mundo. Porque, às vezes, outras pessoas podem não entender essa habilidade que você tem com relação a você, achando que você quer aparecer, quando, na realidade, o que você quer é servir, né? Então, isso tudo a gente também tem que levar em conta na hora do exercício desse dom. O estudo desse dom nos leva a fazer uma avaliação criteriosa a respeito das pessoas portadoras desse dom. É que tais pessoas têm prazer em acolher as outras, mesmo estranhos, conhecidos. Bom, Timóteo aí contou a história dessa moça, né? Essa moça, ela era vítima de violência doméstica, sabe, Benhu? E ela aproveitou a morte do pai, que ela vivia em cárcere privado com o marido. O marido deixava ela em cárcere privado. E ainda pegava tudo que ela tinha, né? O pai sustentava ela e ele ficava com o dinheiro dela. E aí, quando o pai morreu, ela aproveitou e veio para Belo Horizonte, lá de Juiz de Fora. Ela veio para Belo Horizonte e falou assim: agora eu não volto mais, eu vou me separar dele, porque agora eu posso. E então a irmã dela
foi lá no fórum, porque a irmã dela, que era da minha igreja, ela foi no fórum conversar comigo para me pedir uma orientação que ela deveria fazer. E aí eu falei, olha, tem que ir na Maria da Penha, porque se ele está fazendo isso com ela, precisa ter uma reprimenda. Aí ela falou assim, e agora? Mas eu estou com medo, porque até nós estamos com medo dele ir lá na minha casa, entendeu? E atacar a gente. E aí eu falei, não, então eu vou levar ela para minha casa. Eu vou cuidar dela lá em casa até que a situação fique resolvida. E aí eu trouxe essa moça aqui para casa e ela morou aqui em casa 6 meses, né? 6 meses até que a vida dela ficasse organizada. E foi bom, porque aí a gente levou ela para a igreja, ela não era crente, ela se converteu e hoje ela está firme na igreja, né? Então foi uma oportunidade de a gente também ajudar, além de ajudar, falar da palavra de Deus. Então, foi um exercício de uma hospitalidade e também de misericórdia, né? Eu já também fiquei com meninas, filhas de bandidos, no Vale do Jequitinhonha, que eu prendi, e tive duas meninas, uma de 5 anos e uma de 7 anos, que lá não tinha Jacinto, não tinha nenhuma instituição para criança, e ninguém queria ficar com essas crianças. E a família dessas crianças era na Bahia, mas também não queriam, porque o pai dessa criança matou um senhor, enterrou o homem no fundo do quintal e se mudou para a casa da vítima, com a família, e essas duas meninas. Então, quando o crime foi descoberto, ninguém queria ficar com a criança. E a polícia deixou lá nos vizinhos, e os vizinhos foram lá no fórum e falaram: a senhora é a juíza da infância, fique com essas meninas que eu não quero elas lá, não. Com a gente, não. E eu peguei as crianças lá na cidade, não tinha um local para eu deixar as crianças, eu não ia deixar as crianças abandonadas, uma de 7 e uma de 5. Então, eu levei para minha casa e cuidei, né? Cuidei delas até encontrar uma instituição que pudesse ficar com as meninas, né? E cuidar para não constranger seus familiares que não tenham o mesmo dom, trazendo pessoas para seu lar e, com isso, criar atritos, né? Com o marido, sei lá, ou com a esposa, né? A quarta, caso o possuidor desse dom for o homem da casa, fazer pouco caso dos arranjos e das adaptações de última hora, que todos os demais membros terão que fazer devido às alterações do ambiente da casa, né? Essa daí, a quarta. A quinta é ter seu gesto hospitaleiro mal interpretado pelo cônjuge, ao convidar uma pessoa do sexo oposto para a sua casa, resultando em desconfiança por parte dele ou dela. E a sexta seria ser considerado assim, aparecido, né, como diz lá no Nordeste. Entendeu? Querer falar, eu sou melhor, eu sou isso, sou aquilo. Então, você pode passar essa impressão, né? E não é nada disso, você só quer servir naquilo que você tem habilidade, que você sabe. Né? Uns têm o dom de pregar, outros têm o dom de intercessores. Por exemplo, eu acho que a Thelma tem um dom maravilhoso de intercessão. Quando ela ora, o irmão Ademir também. Quando eles oram, às vezes até eu me arrepio, sabe? Então, eu sinto que essas pessoas têm esse dom. Por exemplo, o J. Carvalho, nosso ex-presidente, o irmão Sebastião também Coelho, são pessoas que têm o dom da mensagem, eles sabem transmitir a mensagem, eles falam com propriedade, eles têm um conhecimento teológico fantástico, né? A irmã Ademir também. Então, cada um tem um dom. E isso faz parte do corpo de Cristo, né? Porque cada pessoa, né, como cristão, ela vai ter o seu dom específico, certo? E eu penso o seguinte, que a gente deve procurar descobrir quais os nossos dons. Qual é o meu dom? O que que Deus quer de mim? O que que Ele busca com a minha atitude, com as minhas atitudes? O que que Ele deu para mim para eu desenvolver e assim levar o reino dele da maneira que Ele quer, né? Então, cada um de nós possui
um dom específico. E isso é muito importante, né? Na cultura oriental, diferente da nossa, a hospedagem era considerada um ato honroso. Então, hospedar alguém, principalmente lá nos primórdios, né, na época de Cristo, era uma honraria. As pessoas se sentiam muito felizes com isso, né? E hoje em dia a gente vive no mundo muito egoísta. E a gente não vê esse tipo de atitude com muita facilidade. As pessoas não têm mais muito essa cultura, né? Então, finalizando, né, irmãos, esse estudo, é possível concluir que as pessoas que têm os dons da hospitalidade e misericórdia gostam de convidar e dedicar maior atenção às pessoas, considerando de difícil trato, até aquelas que são mais chatinhas, entendeu? Você tem uma vontade de cuidar daquela pessoa. Ela é chata, ninguém quer saber dela, então ela fica isolada. Então, quando você tem esse dom de misericórdia e o dom da hospitalidade, você procura se aproximar daquela pessoa e convida e tenta integrar essa pessoa no grupo para que ela não se sinta abandonada, porque às vezes a pessoa parece chata, mas nem é, entendeu? Nem é chata. Ela simplesmente, às vezes, é muito tímida, ela não consegue se comunicar muito bem, e isso faz com que ela tenha dificuldade de, de, de fazer amizades, né? E isso prejudica o acolhimento dessa pessoa. E tem esse dom de hospitalidade e da misericórdia, ela sente isso naturalmente, entendeu? Você não precisa falar para uma pessoa que tem o dom da misericórdia que você está precisando. Basta ela sintonizar alguma coisa que você fala e você já fala assim, não, vou fazer isso e isso por você, já sai naturalmente. Então, essa é uma característica muito importante das pessoas que têm esses dons, de se preocupar de uma forma tão abrangente pelo outro, que ela vai buscar o problema do outro, sabe? Os meus filhos gostam de dizer, ai, quando mamãe vê uma pessoa sofrida, nossa, ela fica apaixonada, entendeu? Mas é verdade. Quando eu vejo alguém que está com sofrimento, que está com problema, realmente eu fico apaixonada pelaquela pessoa. E eu quero trazer e eu quero resolver esse problema. E com isso, eu consigo passar também a mensagem do Senhor. Isso eu fiz muito no meu trabalho como juíza criminal, onde eu ajudei muita gente, sabe? Paguei cursos para pessoas depois que saíram da prisão, para se profissionalizar, vários, sabe? Então, é esse dom da misericórdia, você se incomoda com o sofrimento alheio, entendeu? Então, é isso que eu queria passar para os irmãos, né? Então, você precisa, né, visualizar bem em que você, em que você faz parte como membro do corpo de Cristo, né? E qual o dom que você tem para desenvolver as suas habilidades e assim acrescentar para o reino do nosso Senhor aquilo que precisa você fazer, né? Porque um dia ele vai cobrar, porque se ele nos deu esse dom, ele vai querer que a gente exercite, né? Então, irmão, a pergunta que eu deixo, você sabe qual é o seu dom? Você conhece o seu dom? Você está exercitando o seu dom? Então, vamos nós, né? Cada um de nós, procurar os nossos dons, porque às vezes a gente tem mais de um, né? E conseguir desenvolver esses dons, né? Ver as habilidades que você consegue ter para exercitar esses dons e, assim, engrandecer de forma importante, né, o reino do nosso Senhor. Outra coisa, nossa presidente, você já viu como ela tem o dom de presidir, de criar coisas novas para a Anabel? Então, a gente, cada hora aqui que eu olho para um de vocês, eu começo a visualizar um dom diferente de cada um, né? O nosso irmão Ângelo também prega tão bem, né?
Então, são esses dons que a gente precisa cultivar, precisa reconhecer em cada um de nós e exercitar para que a gente possa fazer com que o reino de Jesus possa crescer mais nessa terra tão iníqua e tão sem humanidade que a gente está vivendo.